Olá, boa tarde, 1h34 no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gazeta Entrevista. Você que acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV aqui no Acre. Você estava acompanhando o Gazeta Alerta, agora você está conosco aqui no Gazeta Entrevista. Lala já apertou o biloto ali, mostrando as formas como você pode acompanhar o programa. Você que tem que sair de casa, mas o seu carro é todo integrado à internet, né? Você pode sair pelas ruas de Rio Branco com atenção, porque o trânsito ele é muito incivilizado por aqui, né? Já discutimos isso aqui várias vezes, mas fica ligado ali, ó, no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Você pode acompanhar, mesmo estando dirigindo, deixa ali baixinho, porque você sempre vai ter um assunto de interesse público aqui, correto? Tem o YouTube, o WhatsApp, o 99989-1042. Perfeito? Esse é o WhatsApp que você interage conosco, ajuda na construção do conteúdo, né? Eu sempre preciso da sua ajuda e eu sempre peço, correto? Ali naquele QR Code, ó, se você apontar a câmera do seu celular para aquele QR Code, que é aquele monte de formiguinha ali, aquelas figurinhas ali, se você apontar, você vai ter acesso ao conteúdo jornalístico que está sendo produzido pela equipe da TV Gazeta e também do site agazeta.net, não é? Você tem acesso ao grupo de notícias, é sempre bom você estar antenado com aquilo que há de mais informativo na cidade, perfeito? Então é isso, eu peço a sua participação. Nos dois primeiros blocos do programa de hoje, nós vamos conversar com ele, que é suplente de deputado federal, não é? É um dirigente partidário, faz parte ali dos homens que definem os rumos do União Brasil no Acre, o Pedro Valério. Fazia tempo que o Pedro não vinha aqui conversar conosco. E é interessante porque, olha só como a situação é dinâmica, né? As últimas movimentações no Partido Progressistas, será que deixaram uma luz amarela acesa no União Brasil? Qual foi o impacto do que se discutiu e definiu no Progressistas? Para que rumo vai Bocalhon? E Bocalhon, será que no União Brasil encontra terreno? E a respeito dos projetos de desenvolvimento regional, o que é que o Pedro Valério tem a dizer? Ele que é uma pessoa, um teimoso na área de produção, né? Tem ali uma pequena propriedade. A última vez que eu falei com o Pedro, ele teimava em produzir peixe. Não sei se ele ainda está com isso. Vamos conversar com ele, qual o entendimento dele a respeito do atual governo. Será que o governo, no entendimento do Pedro e do União Brasil, o atual governo tem dado, digamos, consequências ao setor produtivo com as decisões que tem tomado? Isso tudo é parte da conversa com o Pedro Valério, tá bom? E eu peço a sua ajuda, coloque o seu nome, a sua cidade ou o seu bairro. É importante você dar identidade à sua participação, tá bom? Os dois primeiros blocos do programa, portanto, Pedro Valério. Só que antes eu tenho um recado para dar para você aqui. No aniversário de 49 anos do Açaí, a festa é em dobro e está repleta de preços ainda mais baixos e com prêmios dobrados. São 2 prêmios de R$ 1 milhão cada, 2 casas próprias, 2 anos de compras grátis e prêmios instantâneos por 2 meses, todos os dias, direto no caixa. Para participar é muito fácil. Faça já o seu cadastro na promoção de aniversário pelo aplicativo Meu Açaí, pelos totens das lojas, pelo site ou pelo WhatsApp. Lembre-se que é preciso dar o aceite na promoção para participar. E a cada R$ 200 em compras, você ganha um número da sorte. Informe no caixa o seu CPF ou CNPJ da sua empresa e pronto, você já está participando. E comprando das marcas participantes ou pagando com o cartão Passa Aí, você aumenta as suas chances. E se cadastrando na promoção pelo aplicativo Meu Açaí, você também ganha mais um número da sorte na sua primeira compra. E se você já tem cadastro no aplicativo, lembre-se que ainda assim é preciso dar o aceite na promoção para participar. Cadastre-se e participe. Acesse o site
aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Aí o recado do atacadista Açaí, aniversarioaçaí.com.br. Bom, então já vamos passar direto a bola para ele, né? Pedro Valério, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Então, obrigado pela oportunidade, a você, a direção da emissora. Não imagina a saudade que eu estava desse bate-papo contigo aqui. Fazia um Você tinha me tempão. abandonado, né? Tinha me jogado para as traças. Não diga isso. Como é que eu posso... Nem suplente de deputado eu abandono, meu amigo, de forma então, alguma. Vamos lá. Bom, quero saber exatamente isso. Quero começar por algo que não lhe diz respeito, porque não é do seu partido. Como é que você observou as movimentações no Partido Progressistas? Você acha que o que acontecer por lá vai acabar batendo na porta do União Brasil ou não? Olha, é ruim falar sobre o quintal do vizinho, eu né? não quero que você fale do quintal do vizinho. Eu quero que você fale se o que aconteceu no quintal do vizinho vai impactar no seu. É possível que sim, né? A questão que a gente vê claramente é que houve uma quebra de confiança do atual gestor municipal com o alto escalão do governo e, pelo que eu vejo, com a principal madrinha dele naquela construção da candidatura dele que o tornou prefeito, que foi a senadora Maísa, hoje nossa vice-governadora, né? A gente nota claramente que houve uma quebra de confiança, porque ela patrocinou a campanha dela, ela bancou a campanha dele, a candidatura dele na realidade naquela época, inclusive contra a vontade do governador, todo mundo sabe disso. Ela se impôs e bancou a candidatura dele, e depois que ele assumiu a prefeitura, a gente notou um distanciamento muito grande dele, e por algum motivo que eu não a conheço direito, mas a gente nota nas entrelinhas que houve uma quebra de confiança. E você sabe que isso é letal numa situação dessa, né? E o que isso pode impactar no União Brasil, que é o que nos interessa aqui? Olha, quem conduz hoje o União Brasil é o senador Alan Henrique, né? Ele não tem feito reunião da executiva para a gente discutir esses temas. Inclusive, ele divulgou uma candidatura que está posta aí, né? O que eu vejo nesse particular, a minha opinião pessoal, é que nós temos hoje uma candidatura que surgiu, né? A atual gestão promoveu um milagre. Ela ressuscitou um candidato que parecia estar fora do páreo, perdeu a última eleição para deputado estadual e, devido ao desempenho do atual prefeito, da atual gestão, o povo passou a lembrar dele de uma forma assim praticamente inexplicável. É como eu vejo. E está hoje... se referindo ao Alisson? Não, eu estou me referindo ao candidato do MDB, agora no MDB, né? Marcos Alexandre. Isso, porque ele tinha praticamente sumido do cenário político, né? Disputou a última eleição agora e perdeu, né? Como vice-governador e tudo. Então a tendência era que ele caísse no esquecimento, mas a gestão municipal fez, a atuação da gestão municipal o ressuscitou, né? Como uma opção de acha que prefeitura. o desempenho de Tião Bocalon tem sido tão desastroso que ele fez com que as pessoas tivessem saudade de Marcos Alexandre? Eu tenho plena convicção disso. É isso? Eu tenho plena convicção disso. Porque a troco de quê alguém ia lembrar de uma gestão que deixou a prefeitura falida, entendeu? Com as contas totalmente asfixiadas. A sucessora, no caso, a atual deputada Socorro Nery, levou um ano para sanear as contas da prefeitura. E deixou um lastro, inclusive, de escândalo de corrupção, como o caso da EMUB, que ali há um processo tramitando na justiça, há provas robustas contra alguns atores e tal. Então, não era para a população de Rio Branco sentir saudade dele na minha avaliação, porque o histórico não foi bom, né? Mas sentiu, está sentindo. Então, hoje tem uma candidatura, e eu acredito que a União Brasil, como todos os demais partidos, deveriam fazer um gesto de se reunir todos os partidos em torno de um nome, né? Para fazer um enfrentamento a essa candidatura que está enraizada na esquerda e tem o condão de trazer para o Acre a ressurreição da esquerda. Esse nome que você está dizendo que todos os partidos de direita, eu vou nominar aqui, PL, Republicanos, União Brasil, PP... se irmanariam em torno de quem? Se você já está descartando como militante, eu estou vendo que se depender do seu voto, Tião Bocalon, você também já encosta para a parede, né?
É porque a gente sabe que a possibilidade de uma reeleição dele é praticamente zero, né? Em política a gente não pode dizer que é zero, mas eu não vejo. Eu ando muito, Oitá. Eu ando muito, eu converso com muitas pessoas e eu sinto a rejeição. Eu não sei, eu não participo da administração dele, eu não estou perto, mas eu acho que ele começou errado com aquela frase, olha, os meus secretários vocês podem não conhecer, mas são meus amigos. Então ele preparou uma equipe de amigos. Ele não preparou uma equipe para governar Rio Branco, né? E aí tem sido essa sucessão de erros que você vê, né? Ele tinha tudo para fazer uma grande gestão. Notadamente, ele não é uma pessoa ruim, né? Ele não é uma pessoa ruim, é uma pessoa do bem. Mas quando ele chegou... Se negou a fazer política com a Câmara, se lembra? Também. E quando, eu acho que a disparidade entre uma gestão em Acrelândia com a gestão em Rio Branco, onde tem mais da metade da população, foi um choque muito grande. Ele não conseguiu absorver e colocar os pés no chão. Por que você não falou com convicção do nome de Ulisses Araújo? Não, na questão de convicção. Eu só acho que se você pulverizar demais várias candidaturas, entendeu? Você pode criar um cenário de ofensas entre os candidatos. Você sabe que a campanha é uma corrida de cavalo, né? Então tem sempre aquela... E com pata afiada. E aí você tem sempre aquelas discussões acaloradas, isso pode criar algumas rusgas. E quando chegar no segundo turno, embora que haja segundo turno, o candidato nunca leva todo mundo, porque sempre fica alguém no caminho insatisfeito. Então, se todo mundo se unisse agora em torno de um nome, aí eu acho que esse nome tem que ser construído, certo, Alain? Aliás, Itaã, tem que ser construído pelo senador Alan Rick, que é o presidente do União Brasil, pelo presidente do PP, pelo presidente do PL e todos os demais partidos, do Republicano, construir uma candidatura que una todas essas correntes políticas, porque a nossa principal missão é impedir a ressurreição da esquerda. Eu vejo por esse lado. Mas você vê um risco da esquerda ressurgir? Porque você pode perceber, você pelejou, nós já estamos com 10 minutos de conversa, ou algo próximo disso, e agora que a gente veio falar de esquerda, porque a esquerda se resumiu a quê? Edivaldo Magalhães na Assembleia Legislativa? Não, se você olhar na retaguarda do candidato do MDB, tem todos os partidos de esquerda, inclusive, segundo ele mesmo diz na imprensa que ele vai criar um conselho político e todos esses partidos terão assento nesse conselho político. Está mais claro do que a luz do dia que a migração dele para o MDB foi tão somente para se livrar da pecha do PT que... Só uma estratégia importante. Com certeza, que é um carimbo que ninguém quer levar na testa, né? Perfeito. Bom, você acha que isso, Alan Rick, seu colega de legenda, vai começar a se mexer em torno dessa discussão, em torno dessa agenda um pouco mais focada a partir de quando? Você acha que é a partir de fevereiro? Como eu te falei, eu não tenho conversado com o senador Alan Rick recentemente, né? Ele não tem feito reunião do partido, mas eu acho que essa discussão urge. Essa discussão é urgente? Ela é urgente, porque quanto mais se deixa para frente, mais você perde terreno, mais você perde discurso. E, como eu falei, nós temos um trabalho muito longo que é viabilizar o nome. Porque a direita, notadamente, não tem um nome hoje com um percentual nas pesquisas aí forte para fazer esse enfrentamento. Então, todo esse trabalho de construção desse nome tem que partir de agora. E quanto mais tempo a gente perder, mais difícil fica de você fazer esse trabalho de construção do nome. Eu ainda bem que eu estou vivo para poder ouvir que o MDB representa a esquerda no Acre. Incrível, né? Incrível. É incrível. Se existia um louro que o MDB reivindicava para si com propriedade, é de nunca ter se aliado à esquerda, né? Não, agora, e sobretudo aqui no Acre, em que pese, claro, todo mundo sabe disso em função da história, de que o MDB, na época da ditadura civil-militar, teve que abraçar lideranças de esquerda, porque diz que o MDB falava sim, e a Arena falava sim senhor, né, para a ditadura. Então, digamos que era um partido de uma oposição calculada. Projeto de desenvolvimento, eu sei que esse tema é um tema caro para você é um insistente produtor, ainda está produzindo peixe? Como é que está? Não, o peixe é impossível produzir com o preço que a razão está, né? Então eu tive que parar, e fiz um investimento muito grande em lâmina d'água, mas o investimento no peixe eu tive que parar. Hoje eu estou mexendo só mesmo com a questão da pecuária. Na pecuária. O meu filho é que insiste na criação dos suínozinhos. O que o governo está acertando? Olha a pergunta. O que o governo do estado do Acre está acertando no que se refere
a economia, a indução de alguns determinados segmentos? O que você tem observado de acerto? Vamos lá. O acerto principal, não perseguir tanto. Eu acho que aquela, eu não sei se você sabe o que é isso, mas aquela cangaia que era colocada no pescoço do nosso produtor rural foi tirada. Não é? Nós temos um governo hoje que não faz esse tipo de coisa. E nós temos um governador do bem, notadamente do bem. Ele é uma pessoa de fácil percepção das coisas. O que falta, na realidade, e eu quero, inclusive, fazer esse desafio a você, que você participa aqui da emissora que tem mais audiência, tem um jornalismo que tem mais inserção com a população. Nós temos que fazer uma cruzada pelo desenvolvimento do Acre. O que significa isso? São várias coisas que têm que ser feitas ao mesmo tempo. Primeiro, por que é que Rondônia se desenvolveu? Já conversei isso contigo algumas vezes. Rondônia devastou a floresta toda? Não. Rondônia desmatou 33%. Se viabilizou. Um dia desse eu vi um especialista dizendo que logo, logo, muito brevemente, São Paulo vai perder o poder de atração de indústrias para Mato Grosso e Rondônia. Porque a produção desses dois estados é tão gigante hoje e tão promissora que as indústrias vão necessariamente migrar para o Mato Grosso, para Rondônia. Palavras de um especialista. Certo? Por que isso aconteceu? Porque eles priorizaram o que tem que ser priorizado, é a produção. Tudo que se produz vem da natureza. Se você mata a produção, você mata o resto da economia. E o Acre não acordou para isso. Aí nós temos uma classe política aí, eu não quero que nenhum deputado federal se sinta ofendido, nenhum dos 3 senadores, mas eles se comportam como meros despachantes de recursos de emendas parlamentares. Eu fico triste, eu chego a ficar irritado quando eu vejo um deputado federal, um senador, eu mandei tantos mil para Feijó, eu mandei tantos mil para Tarauacá. Poxa, essas emendas estão lá. Qualquer deputado federal que chegar lá vai ter direito a 40 milhões de emendas, ele só tem que fatiar. A redenção do Acre não está por aí. Nunca passou por aí. Quem toca a economia de um estado é a iniciativa privada. Então, nós temos aqui algumas matérias-primas. Antigamente, você deve ter ouvido isso, isso é muito novo, mas você deve ter ouvido muita gente dizer assim, o Acre nunca vai se desenvolver porque não tem energia. Tem que ter energia, sem energia não se desenvolve. Hoje o Acre tem energia forte. Bom, eu cresci com a frase de que enquanto não saísse a estrada para Porto Velho. Era essa Mas tinha também a questão da energia. Um pouco antes era a energia. Hoje tem energia, hoje tem a estrada para Porto Velho, hoje tem a ponte sobre o Rio Madeira. Ou seja, as condições para o Acre crescer, elas estão postas. O que é que a nossa bancada federal tem que atuar? Primeiro, atacar essa situação dos 20%. Isso tem que ser criado uma discussão no Congresso Nacional com inteligência para expandir um pouco esse limite da reserva legal acima dos 20%. 50% é muito, mas tenta 30%, tenta 40%. Mas tem que expandir um pouco isso. Deixa eu te fazer uma provocação. À vontade. Por que você relaciona a ideia de desenvolvimento diretamente, pelo que eu estou vendo, exclusivamente à produção agrícola? Não, mas não é só a produção agrícola. Tu quer um exemplo aqui, ó. Nós temos hoje, eu te convido, Itaã, se você tiver um tempo, a ir daqui para Cruzeiro do Sul, pela estrada. Você Já vai fui ver, várias vezes. Você viu a quantidade de esplanada de madeiras em toras às margens da estrada daqui para lá? Nós temos aí mais ou menos 30 serrarias em funcionamento. Essa madeira está saindo da nossa selva. Só daqui a 25 anos vai ser permitido um segundo corte, é o famoso manejo florestal. Essa madeira está saindo daqui totalmente in natura, gerando pouquíssimos, raros empregos. E você está falando daquilo que é legal, né? Sim, mas o que sai daqui, presume que seja legal. E os manejos são legais. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, onde é que está a nossa classe política, que não se junta, os deputados federais, senador, se junta com o governador e os prefeitos e faz uma cruzada para atrair as indústrias derivadas de madeira para cá. Não é difícil. Basta desapropriar uma área aqui próximo, promover toda a infraestrutura e oferecer incentivos às indústrias que elas vêm. Tem um senhor de Pernambuco, aqui hospedado na minha casa, e ele disse o seguinte, lá no município do interior de Pernambuco, o governador deu 30 anos de incentivo para uma indústria de rolamentos, a indústria se instalou lá. Imagina só, lá em Pernambuco, que não tem indústria de aço, que a matéria-prima está bem distante, mas a indústria foi porque tinha 30 anos de isenção. Quando completou os 30 anos, ela foi embora. O atual governo lá vai estender o incentivo, já tem outra indústria chegando lá. Agora, Pedro, eu vou te fazer uma provocação. É isso que tem que ser feito aqui. Olha, não estou aqui para defender Gladson Cameli, nem criticar Bocalon, enfim. Eu estou aqui para
entender o que é que você pensa a respeito das coisas. Você acha, sinceramente, que Gladson Cameli não tem isso na cabeça dele? Você acha que ele, quando viaja, quando vai para os fóruns de debate com empresários para fora, que ele não expõe isso, que ele não apresenta essas concessões possíveis? Será que quais são os outros fatores que dificultam a atração de capital? Eu te pergunto. Quando eu iniciei aqui, eu falei para você que eu vejo no governador um homem bem intencionado, um homem do bem. O problema é que essa é uma briga que ele não consegue travar sozinho. Perfeito. Essa é uma briga que tem que ser travada pela iniciativa privada, por toda a nossa representação política e pelo governo. O governo é uma peça nesse tabuleiro. Então, quem é que tem o poder de trazer uma emenda parlamentar, por exemplo, para desapropriar uma área e fazer infraestrutura para receber as indústrias? A bancada federal. Eles manuseiam 600 milhões de reais por ano lá. Não é difícil fazer isso. Quem é que pode propor uma lei no Congresso para afrouxar um pouco as leis para facilitar a produção? A bancada federal. O governador não pode fazer isso. Ele não pode propor uma lei para a Assembleia aqui que seja contrária a uma lei federal que vai ser declarada nulidade. Então, infelizmente, esse é um jogo que tem que ser jogado por todo mundo, cada um na sua posição. E eu vejo, honestamente, até o governador isolado nessa briga. Porque, como eu te falei no início da entrevista, os nossos deputados federais e senadores que poderiam estar na vanguarda dessa cruzada, eles estão divulgando emendas parlamentares. A todo custo, emenda para cá, emenda para lá. E essas emendas, vamos pegar o exemplo do anel viário, lá de Epitaciolândia. Deu um problema lá, a obra parou, todo mundo demitido. Problema chamado Operação Ptolomeu. Pois é, todo mundo demitido. Né? É isso que eu te falo. Você não pode pautar a economia com as obras do Estado. Elas não têm a condição de impulsionar a economia. Então você já está dando uma beliscada também no setor privado, porque me parece que falta um pouco de enxerimento também desse lado. Com certeza, eu acabei de dizer, o setor privado, isso tem que ser um jogo que tem que ser jogado com todos os jogadores, do goleiro ao atacante. Boa tarde, Tahan. O jogo da política não nos permite ser apenas um bom gestor. Tem que ter jogo de cintura para todos os lados, inclusive no campo político. Infelizmente, o nosso prefeito não tem esse jogo de cintura. O Lázaro do Carmo que está falando isso. E ele diz aqui o seguinte: acredito que a briga será boa entre Bocalon e Marcos Alexandre. O jovem Alisson Bisteni não tem a mínima chance no entendimento do Lázaro. O que você tem a falar sobre isso? Eu discordo um pouco do Lázaro. Eu acho que o Alisson é um cara extremamente preparado. Veja a atuação dele na pandemia ao lado do governador. Ele conseguiu fazer um trabalho fenomenal, salvou muitas vidas. O Alisson não tem aresta com ninguém, é um cara pacificador por natureza. Uma pessoa que tem ficha limpa, a história dele não acumula nenhum tipo de escândalo. Eu acho que ele pode ser perfeitamente um bom candidato. Se houver um trabalho, o nome dele pode ser viabilizado, sim. Essa história, veja o próprio Marcos Alexandre, quando foi candidato a primeira vez, no início ele não tinha nada. E o Bocalon tinha 76% nas pesquisas. E quem se tornou prefeito de Rio Branco? Quem já ganhou do Bocalon no primeiro turno? Ele. O Marcos Alexandre. Depende de como você constrói a candidatura, depende da atuação de cada um durante a campanha, para se obter o resultado. Eu não vejo por esse lado. Tem o Tiago Castro, está dizendo o seguinte: a fala do entrevistado mostra o medo do Marcos Alexandre ganhar a eleição. E mostra um ponto mais crítico ainda, que eles visam apenas o poder e não o bem para a população. Só falou em seu partido ganhar a eleição e nem sequer falou alguma coisa boa referente a benefícios para a população. Isso é lamentável, política suja. Tiago, deixa eu pelo que você falou aqui, dá a entender de que o Pedro Valério é um defensor do Marcos Alexandre, mas definitivamente o Pedro Valério não é. Eu não sei, eu acho que Está meio confuso ele, né? Porque o que você falou aqui, você fez críticas ao Marcos Alexandre. Claro. Não é? E agora, o que ele sentiu falta aqui na tua fala foi de que você não falou algo em relação a um projeto coletivo. Mas eu acho que quando ele escreveu isso aqui, ele não tinha ouvido você agora, porque pelo que você falou... Exatamente. O que eu falo em relação ao Estado se aplica ao município, em menor proporção, evidentemente, mas se aplica ao município. A Itaã, nós temos um Estado com 153 mil quilômetros quadrados, subpovoado, apenas 23 municípios, cidades com distância de 200 quilômetros, 100 e poucos quilômetros de uma para outra. O Acre precisa urgentemente
de uma cruzada em busca do seu desenvolvimento. E essa é a briga de todos nós, para que os nossos filhos, nossos netos, tenham condição de viver num lugar melhor. E nós nunca vamos chegar a esse objetivo contando apenas com as verbas públicas, as obras públicas e o contra-cheque dos servidores do Estado. Jamais. Pedro, nós vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Impressionante como toda a pré-campanha e a campanha, seja ela de que for aqui no Acre, esse debate sobre os modelos de desenvolvimento é um debate ainda central por aqui. Vamos continuar a conversa com Pedro Valério logo após o intervalo.